Olá pessoal, sou o professor Antônio Carvalho, sejam bem-vindos a essa videoaula. Na videoaula passada nós fizemos o cenário na tela conforme a nossa matriz e nessa videoaula nós vamos trabalhar o personagem. Então vamos criar um personagem utilizando o sprite. Vamos lá. Aqui no nosso código nós vamos criar um sprite. Eu vou criar aqui embaixo desse pintar linha aqui, ó, pintar cenário. Vamos criar aqui embaixo. O sprite, eu vou chamá-lo de boy, tá? Ou melhor, de player. Player tá bom. Vamos criar uma classe player. Então, class player, vamos chamá-la de player, e ela vai herdar de pygame.sprite.sprite, tá bom? Muito bem. Essa classe, ela vai ter que ter um construtor. Então vamos fazer aqui def init. Inicialmente não vamos colocar nenhum parâmetro, tá? E para que o sprite funcione bem integrado com grupos, a gente precisa chamar o construtor da classe sprite repassando esse objeto self. E para a gente invocar o construtor da classe sprite, a gente chama lá pygame.sprite.sprite.__init e repassamos o self para ele. Pronto. Fazendo isso, o construtor da classe sprite prepara todas as variáveis que são necessárias para poder fazer o trabalho com grupos de sprites futuramente, não nesse momento. Um sprite, para que ele possa ser desenhado na tela, ele precisa ter duas informações muito importantes. A primeira é a imagem. Então teremos aqui uma variável, né, uma variável de instância chamada image, e tem que ter esse nome image mesmo, tá bom? Nós vamos carregar, vamos deixar por enquanto como none, tá? Daqui a pouco a gente cria uma imagem. A outra informação importante é em que posição que esse sprite vai ser desenhado. E para isso nós teremos que ter uma variável do tipo rect, e ela tem que ter esse nome chamada rect mesmo, tá? Então nós vamos criar aqui um objeto do tipo rect. Esse objeto do tipo rect vamos inicialmente colocar na posição 0,0 e vamos dizer que ele tem o tamanho 16 por 16, tá bom? Muito bem. Então esse aqui é o nosso sprite player que está desenhado. A imagem do sprite estamos colocando como none, mas isso aqui não vai funcionar desse jeito. A gente precisa criar essa imagem ou carregar essa imagem. Então vamos carregar a imagem. Nós estamos utilizando apenas o Basic Tiles aqui, que é aquelas imagens para os tiles que serão desenhados na tela. Mas nós temos um cara um pouco melhor. Deixa eu pegar ele aqui, ó, caracteres. Vamos usar esse sprite sheet aqui com diversos personagens. Eles são bem pequenininhos e bem toscos, tá? Não tem nada sofisticado. Então nós temos aqui um menininho, ó, com 3 imagens, ele andando para baixo, andando para a esquerda, para a direita e para cima. Tá? Então vamos adotar esse sprite aqui. Muito bem, então nós vamos primeiro carregar esses caracteres. Então vamos lá, lá em cima, carregar essa imagem caracteres. Então, image sprite sheet caracteres, tá? E vamos chamar ela aqui, pygame.image.load em assets. Ali o nome do arquivo é characters.png. E já vamos fazer a conversão, porque isso vai facilitar para a gente bastante na hora de de processar o jogo, né? Não precisa converter. Muito bem. Com esse sprite sheet aqui, vamos botar CH aqui também, já fica tudo igual, characters, tá? E tiro esse aqui, pronto, faltou alguma coisa aqui, characters, pronto, agora está certo. Com esse sprite sheet a gente pode usar aquele getImageById para capturar uma determinada imagem desse sprite sheet aqui, que é grandão, né? Esse characters a gente viu aqui que tem bastante caracterzinho, tem bastante bichinho, tá? Muito bem.
Então vamos capturar um image ID desse cara. Só que eu não vou usar essa função diretamente, getImageById. Nós vamos usar essa função aqui dentro da classe Player. Então eu vou criar uma função chamada getImage. Tá? Esse getImage eu passo o GID que eu quero. E o que esse getImage vai fazer? Ele vai usar a função getImageByGID, vai passar já os parâmetros relacionados a este sprite sheet do player. Tá? Então ele vai passar o sprite sheet dos caracteres, esse aqui é o sprite sheet que ele tem que passar, vamos colocar isso aqui nos parâmetros certinhos. Tá? O GID, que é exatamente esse GID que foi informado, vamos botar aqui GID igual GID, né? E vamos passar os outros parâmetros. Quais são os outros parâmetros? O número de colunas, aqui está definido como 8, como padrão, mas na verdade esse não é 8. Esses caracteres eles são 3, 6, 9, 12 colunas. Então o número de colunas vai ser 12. Os outros parâmetros, que aí nós temos largura, altura, vamos ver quais são aqui. W, né? W e H, que é largura e altura, eles já estão definidos com 16, mas eu vou só redefini-los aqui. Esses quadradinhos também são 16 por 16, ó, eles são 192 casinhas, né, 192 pixels e 12 casinhas. Então se a gente fizer uma conta de padeiro, né, 192 dividido por 12, a gente tem 16 pixels lateralmente. E de altura nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 linhas e 128 pixels de altura. Então, se a gente dividir 128 por 8, nós vamos ter 16. Então, esses sprites, cada frame desse é 16 por 16. Tá? Então, largura 16, altura 16. Distanciamento, deixa eu ver como é que é o nome que está aqui. Espaçamento vertical 16, espaçamento horizontal 16 também. Ou desculpa, 16 não, aqui é 0. 0 no vertical, 0 no horizontal. Tá? Que mais que nós temos? Margem left, ele não tem nenhuma margem. Tá? Está coladinho aqui na esquerda e está coladinho lá em cima, não tem margem nenhuma. Então aqui é 0 e margem top também é 0. Tá bom? Então toda vez que a gente chamar o getImage passando o GID, ele vai repassar tudo isso para o getImageByGID, que vai buscar a imagem correta e vai retornar essa imagem. Então a gente retorna esta imagem aqui. E colocamos na variável imagem e vamos retornar essa imagem. Então na hora que eu falar assim self-image, eu vou fazer self-image é igual a self.getImage na posição, vamos pegar agora o GID certinho. 0, 1, 2, 3, 4. Esse aqui. Tá? Vamos pegar o GID número 4. Tá bom? Então ele vai pegar a imagem número 4 aí desse personagem. Muito bem, está pronto o meu. Está pronto não, falta um monte de coisa, mas para mostrar a imagem na tela já está praticamente pronto. O que nós vamos fazer agora é criar um grupo. Então vamos criar um grupo chamado de players. Desculpa, primeiro vamos criar um objeto desse cara aqui. Então vamos criar um objeto chamado player1, que é um objeto do tipo player. Tá? A gente não precisa passar nada para o construtor. E vamos criar um grupo chamado players, que vai ser um pygame.sprite.group. E esse grupo vai receber um player1. Pronto, recebe um objeto do tipo player1. Este grupo players aqui, ele tem as funções já prontas para poder atualizar e para poder jogar os elementos na tela. Então vamos usar essas funções. Então a primeira coisa que vai ser feita é pintar o cenário e logo depois de pintar o cenário nós vamos pintar os players. Então a gente chama lá players.draw e a gente diz em que tela que esse player vai ser pintado. Então a gente passa a tela. Calcular as regras também. A gente também pode chamar o grupo players.update e aí ele calcula as regras. Tá? Calculando as regras, o que vai acontecer? Ele vai invocar o update de cada um dos players. No caso, o nosso update aqui ele
não faz nada. Existe um update na classe Sprite que ela simplesmente não faz nada até esse momento. Tá? Daqui a pouco a gente vai começar a criar. Muito bem, vamos rodar. Dar play aqui e a gente vai ver que ele pinta o cenário. E se você olhar aqui no cantinho esquerdo, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Não é zoom, é lupa. Vamos dar uma lupa aqui para a gente ver melhor. E tá aqui ó, o nosso personagem aqui no cantinho esquerdo, tá? Na posição 00. Tá? Isso conforme o rect que a gente colocou lá. Bom, agora o que nós vamos fazer é o seguinte. O nosso personagem ele está sendo mostrado lá na tela e vamos fazer um movimento desse personagem. Então o player, né, ele vai ter a independência para fazer o movimento do personagem. Então esse movimento nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos capturar os eventos, as teclas, só um minuto. Então aqui no Captura Eventos nós vamos fazer o seguinte, vamos invocar o objeto player, né? Então a gente vai chamar o objeto player1 e vamos chamar uma função que nós vamos criar lá dentro chamada tratar eventos. E vamos repassar o evento para essa função. Lá em cima no nosso código aqui do player, nós vamos ter a função tratar eventos, que vai receber self e vai receber o evento. Essa função, a gente vai verificar se foi apertada alguma tecla, por exemplo. Então, se o tipo do evento for algo como Pygame KeyDown, se foi apertada uma tecla, vamos verificar qual tecla que foi apertada, por exemplo, esquerda ou direita. Então, se a tecla apertada for pygame.keyleft. Se a tecla apertada for tecla para a esquerda, a gente movimenta o personagem para a esquerda. Como que a gente vai fazer esse movimento? Uma forma fácil da gente fazer o movimento é utilizando uma velocidade. Então, aqui no player, nós podemos criar uma variável para guardar a velocidade. Velocidade no eixo X, vamos dizer que é 0, então ele está sempre parado. E velocidade no eixo Y, vamos dizer que é 0, também está parado no eixo Y, ele não se move. Tá? Quando alguém apertar uma tecla, se apertar a tecla para a esquerda, nós vamos dizer que a velocidade no eixo X ela vai ser negativa, então o personagem vai passar a se deslocar para a esquerda. Se ele apertar uma tecla para a direita, então a nossa velocidade vai ser positiva. Velocidade x, tá? Se ele apertar a tecla para cima, se ele apertar a tecla para cima, então a velocidade no eixo y será negativa. E se ele apertar a tecla para baixo, a velocidade no eixo y será positiva. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente está fazendo um meio de ele trocar a velocidade conforme as teclas estão sendo pressionadas. Muito bem. Agora, a gente já tem a velocidade, nós precisamos atualizar a posição desse retângulo com esta velocidade. E o local que nós vamos fazer isso é o método update. Então, a gente sobrescreve o método update, sempre atualizando a posição do retângulo x com a velocidade x. Então a gente sempre vai atualizar a posição x ou a posição left do retângulo, né, com a velocidade x. Então a gente põe aqui mais igual velocidade self.velocidade no eixo x. E o y do retângulo nós vamos atualizar com self.velocidade no eixo y. Então, sempre vai estar atualizando com isso. Tá? Esse update ele vai ser chamado pelo grupo, né? O grupo players vai invocar esse update nesse momento aqui. Ó. Na hora que a gente chamar players update, ele vai invocar este update aqui, tá? Dos seus personagens. Tá bom? Vamos testar. E o bonequinho está parado.
Mas se eu apertar a tecla para a direita, ele anda, ó, tá andando por todos os lados aqui, rápido, né? Ele está andando, você está vendo que ele está deixando esse rastro aqui, porque na verdade é o seguinte, ele anda, só que a gente não está limpando a tela. Então, nesse instante, vamos só fazer essa rotina para limpar a tela. Então, antes de pintar o cenário, antes de pintar o personagem, nós vamos chamar tela.fill e vamos pintar a tela. Pronto. Agora sim, o personagem vai se locomover pela tela e não vai ter aquele rastro de sangue. Tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, nos vemos na próxima videoaula, quando vamos falar sobre a animação do personagem. Muito obrigado pela audiência. Vejo vocês em breve. Até mais.